Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia importante da ANAC. A ANAC está esclarecendo dúvidas sobre a revisão da Resolução 400/216 sobre o direito dos passageiros e as obrigações das empresas aéreas. Contribuições sobre esse tópico podem ser enviadas pela plataforma Brasil Participativo até 9 de março. E uma frase da ANAC está colocada ali, né? A ANAC está revisando as regras porque identificou dúvidas, interpretações divergentes e conflitos na aplicação das normas atuais. Os objetivos da revisão, segundo a ANAC, são reduzir a confusão jurídica, aumentar a transparência e alinhar expectativas. Reforçar o dever de informação, incentivar o planejamento consciente da viagem. Um tipo de educação também para o passageiro. E um dos tópicos que estão sendo discutidos, né? Assistência material sobre danos morais. E eu vi uma frase interessante que eles falam, né? Que reduzir conflitos em segurança jurídica ao esclarecer indenizações por danos morais ou materiais exigem a comprovação do dano e a ausência de fatores externos ou de força maior. E eu lembro de um caso interessante que eu tive aqui, como alguns desses casos ficam no nimbo, né? Você não sabe se é um ou outro. Um avião, deu um temporal grande, o avião saiu daqui atrasado para um outro destino, e ele voltou mais tarde, chegou atrasado, claro que saiu atrasado. Daí uma passageira perdeu a conexão e queria ficar num hotel, e a pessoa falou, não, é por mau tempo. Ele falou, não, peraí, não é mau tempo, estava mau tempo quando a aeronave saiu de Atlanta, mas não estava mau tempo onde eu estava. Onde eu estava tempo bom. E daí eu falei, né, não, o motivo do atraso do outro voo é chegada tardia da aeronave. Mas naquele aeroporto não tinha problema de mau tempo. Então eles estavam querendo pegar um problema de mau tempo de um voo anterior e colocar naquele outro voo para dar desculpa para não pagar hotel. Então você vê como é muito crítica esse tipo de pensamento, tem que tomar cuidado, né? Mas eu lembro que eu falava muito para as pessoas, né? Ó, o passageiro não fica bravo com o atraso, ele fica com a falta de informação, de você não informar. Eu lembro uma vez eu estava num portão, eles já sabiam que o voo estava atrasado antes de poder seguir os voos, né? E eles não avisavam os passageiros que falavam, não, eles vão tentar ir em outra empresa aérea, vamos deixar eles aqui. Olha só esse tipo de atitude, né? Mas hoje tem os aplicativos, né, para você saber se o avião está no horário ou não. E, mas é uma coisa interessante, né? O que está por trás dessas conversas da ANAC? Aquela briga, né, do Código de Defesa do Consumidor ou Código Brasileiro de Aeronáutica. E é isso que está sendo discutido aí no Brasil agora. Eu vi aqui no site do consultor jurídico que fala assim: a controvérsia submetida ao Supremo no tema 1417 revela uma questão mais profunda. Qual é essa questão mais profunda? A aplicação quase automática do Código de Defesa do Consumidor a um setor que, por opção constitucional expressa, foi estruturado sob um regime jurídico próprio, técnico e internacionalizado. Então, praticamente havia já um código e alguém começou a usar, passar por cima dessa legislação e usar o Código do Consumidor, nos casos de empresas aéreas. E outra frase interessante que fala, né? O problema surge quando a lógica da defesa do consumidor passa a ser aplicada de forma, indistinta, como se toda prestação de serviço estivesse sujeita ao mesmo grau de previsibilidade, controle e risco operacional. Então, tá vendo? As empresas aéreas têm um modus operantes, né, que é diferente de muitos outros negócios, mas eles querem aplicar o mesmo tipo de lei de defesa do consumidor. E o que aconteceu interessante é, desde os primórdios da aviação, né, precisou ter uma legislação própria. Se não fosse assim,
nunca teria empresas aéreas, porque teriam tantas ações na justiça, muitos problemas. Então, foi preciso criar uma legislação própria para as empresas aéreas para manter o negócio funcionando, para as empresas aéreas desenvolverem. Porque muitas vezes órgãos como o FAA, a ANAC, não é só investigar as empresas, né, ficar de olho, mas também promover a aviação. Então, por isso que existe uma lei própria que promove também a aviação, né, sem causar danos excessivos nessa área jurídica, né? Então, vamos ver aí o que acontece aí. Ah, mas é a grande questão aí, né? Qual o direito que tem que ser aplicado? O direito da aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor aí? E eu acho isso, né? Que estão a ANAC está fazendo essa revisão para justamente melhorar, para que talvez passe mais fácil esse entendimento no Supremo, que deve ser essa a lei usada, né? Então vamos ver aí, dê sua colaboração aí nesse site aí, coloque sua opinião aqui também no canal. Agora é uma interessante, né? O Ministério de Portos e Aeroportos realizou encontros com interessados na nova relicitação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Seriam pelo menos 6 empresas interessadas que receberam informações sobre o processo de concessão, perspectivas operacionais e econômicas do aeroporto. O lance mínimo para o terminal é de 932 milhões de reais a serem pago à vista, e daí a vencedora poderá pagar uma outra contribuição anual, que é equivalente a 20% do faturamento. E haverá uma outra sessão de esclarecimento dia 26 de fevereiro. E a sessão pública do leilão será dia 30 de março de 2026, às 14 horas, em São Paulo. O aeroporto do Galeão teve a devolução da concessão motivada principalmente pela crise financeira ah, do consórcio Changi, né, após a pandemia que esvaziou os terminais. O aeroporto já tem apresentado uma retomada na movimentação entre 2023 e 2024. Em 2025 houve uma alta de 22,8% em relação a 2024, com 18 milhões de passageiros, né? Então, uma vantagem que o Galeão teve por muitos anos era que era o hub da Varig, né? Então, muita gente conectava para voos internacionais ali. Isso ajudou muito. Então, isso seria uma opção, né? Ter alguma empresa que faça um hub ali no Rio de Janeiro ajudaria bastante. E um dos problemas que também tem é a frequência de conexões. Eu lembro que uma vez uma pessoa estava voando, tinha a opção de voar para o Galeão ou voar para São Paulo. Em São Paulo tinha 6 voos por dia para aquele destino. No Galeão tinha 2 voos, acho que por dia. Então, é outra coisa que também é importante num aeroporto, você ter várias opções para uma conexão, né? Mas o importante é isso, tem que ter uma empresa aérea aí, a Gol está sondando o aeroporto para melhorar a operação ali, mas vamos ver o que acontece aí. Agora, uma aqui dos Estados Unidos, né? A Spirit Airlines, que durante alguns anos foi um símbolo de bom negócio, negócio bem sucedido, está em um momento crítico de recuperação judicial. A empresa já reduziu 25% dos voos, cortou voos em 11 cidades, demitiu pilotos, perdeu 2,5 bilhões de dólares desde 2020, e ela agora está tentando vender 2 portões que ela tem no aeroporto de Chicago. Ela está buscando autorização da corte para vender 2 portões de embarque para a United Airlines no aeroporto de Chicago. O valor chegaria a 30,2 milhões de dólares. O pedido foi feito na Corte de Recuperação Judicial, que está acompanhando a empresa durante esse processo. A United America tem tido uma forte disputa ali no aeroporto de Chicago. Em dezembro, a Spirit vendeu 2 portões para a American Airlines. É uma coisa que não deu certo por enquanto, foi negociações com a Frontier, havia essa possibilidade dessas duas empresas fazerem um merge, mas por enquanto não apareceu nada. Mas tem uma possibilidade de uma empresa de investimentos chamada Castle Lake, que estaria interessada a, a- nessa possibilidade de comprar a Spirit, não sei se parcialmente ou totalmente, né? Mas essa é uma coisa interessante de vender portões, né? Você tem um acordo de leasing com o aeroporto, você pode passar para uma outra empresa aí. Então, essa é uma coisa muito interessante. Tem empresas que têm quase um terminal todo. Então, é um grande comércio aí que você tem possibilidade de vender o seu leasing para uma outra empresa. Agora, uma interessante do avião Honda Jet Elite 2.
e ele é um jato leve de aviação executiva. Ele conseguiu a certificação para operar o sistema de emergência Autoland, para o avião pousar sozinho. A empresa está trabalhando para certificar essa característica da aeronave em outros países também. O Garmin Emergency Autoland é um sistema de segurança instalado em aeronaves da aviação geral, que em situações de emergência o sistema assume o controle da aeronave, navega a aeronave até o aeroporto mais próximo, faz as comunicações com o controle de tráfego aéreo e pousa a aeronave. Então, um sistema muito eficiente de segurança de voo. Somente em casos que já houve, o piloto teve um ataque cardíaco, teve algum problema, né? E eu lembro uma vez na Varig, os pilotos tiveram um problema digestivo sério. Eles estavam vindo de Manaus, comeram peixe, e os três comeram, eram um 727, dois pilotos e um engenheiro de voo, e passaram bem mal no voo. A hora que pousaram em Guarulhos, eles conseguiram pousar, mas estavam bem mal, né? Ah, mas ó, de 2020 a 2023, esse sistema já estava disponível nas aeronaves no Piper M600, no Daher TBM 940, o Cirrus Vision Jet SF-50 tem esse sistema, o Cessna Citation CJ4 e alguns aviões da King Air. E houve um caso interessante, recente, em dezembro de 2025, um King Air 200 usou esse sistema numa situação real que aconteceu perto de Denver, no Colorado. Foi uma rápida despressurização. Os pilotos até estavam a bordo, mas deixaram o sistema controlar o avião e pousar o avião. Então, é um sistema muito interessante de segurança e muitos clientes, já sabendo dessa possibilidade, estavam pedindo isso para algumas empresas de ter esse sistema. E eu lembro, eu trabalhei num sistema que eu já falei, né, o SATS, Small Airplane Transportation System. Era uma ideia mais ou menos que o avião faria quase tudo sozinho e você pilotaria praticamente só apertando o botão ali no painel e muitas coisas o avião fazia sozinho. Então já é uma ideia bem antiga aí. Vamos ver como é que fica os eVTOLs, né? Alguns autônomos vão voar sozinho, outros com piloto. E vamos ver também se esse sistema pode ser usado até parcialmente, né? A Textron ela está testando um Cessna 208 Caravan para cargo como voo autônomo. E esse tipo de avião também tem possibilidade de ter um uso militar. Então vamos ver aí, sistema muito interessante de pousar o avião sozinho em caso o piloto tenha algum problema. Agora, uma notícia da Índia aqui, né? Depois de um recente acordo comercial com os Estados Unidos, a Índia poderá encomendar quase 80 bilhões de dólares em aviões da Boeing. Esse acordo fortalecerá a presença da Boeing na Índia, um dos mercados de maior crescimento de aviação no mundo. Em janeiro de 2024, a Boeing abriu um grande centro de engenharia e tecnologia em Bengaluru, na Índia. Foi aberto também um centro de distribuição para fornecer peças na Índia. A Índia é o terceiro maior mercado doméstico para aviação no mundo, com 750 milhões de passageiros em 2025. O número de aeroportos foi de 74 em 2014 para 159 em 2024 e o plano é que chegue a 350 aeroportos em 2047. E entre 600 e 1.800 aeronaves devem entrar em serviço nos próximos anos na Índia. A Embraer também tem expandido na Índia com a possibilidade de vender o KC-390 para a Força Aérea Indiana. Então, a Índia tem crescido muito. Eu lembro, eu estava lendo o plano que eles fizeram, mas uma das coisas que eles fizeram é realmente operar mais barato nos aeroportos. Tem aeroportos que quase nem tem taxa de pouso. Isso é uma coisa diferente, é que assusta muita coisa, né? Mas eles fizeram todo um plano para a expansão da aviação na Índia aí, e você vê a Boeing se recuperando, né? Por muitos anos, olha, a Airbus está dando um show, a Airbus está no show, mas eles não desanimaram, foram indo. Houve uma ajuda do governo americano para promover os aviões da Boeing, e isso ajudou muito, e a Boeing se recuperando aí com várias encomendas de aeronave aí. Mas tá bom, essas são as notícias da semana. Pedimos que você coloque seus comentários, recomende o canal para os amigos, assine o canal, se você ainda não assinou. Muito obrigado.